Olá a todos vocês que nos acompanham pela Rádio 87.9 FM Dracena, também pelo Facebook Ivan Fidelis e pelo canal do YouTube Família e Fé PR Ivan Fidelis, Família e Fé Pastor Ivan Fidelis. É o canal que eu peço para que você se inscreva, deixe seu like, comente, compartilhe, ative o sino para receber as novas notificações, porque assim o sistema compreende que a mensagem é relevante para juntos levarmos a palavra de Deus, levarmos a mensagem do Evangelho de Jesus Cristo, que nos faz bem, que nos faz crescer, nos faz enfrentar as adversidades da vida e em Cristo sermos mais que vencedores quando dirigidos pelo Espírito Santo, interpretando a Bíblia, a palavra de Deus, como única regra de fé e prática para todo cristão. Então, a todos vocês que nos acompanham, que Deus abençoe de um modo muito especial, continue fortalecendo, dirigindo e que a cada dia vocês estejam sensíveis à voz de Deus pelo Espírito Santo que habita em vocês e que tem falado à sua mente, ao seu coração, tem conduzido a sua vida. É assim que nós vamos desenvolvendo a nossa vida cristã, caminhando de fé em fé, como diz a palavra de Deus, o justo viverá pela fé. E é pela fé, por aquilo que nós acreditamos, colocamos em prática, pela fé que viva e eficaz, que nos transforma o nosso pensamento, a nossa maneira de ser, que nos fortalece para enfrentarmos e vencermos os desafios. Estamos nos aproximando do dia de Páscoa, da época de Páscoa, o domingo de Páscoa em si, e o que isto significa. Pensar acerca da Páscoa é pensar a respeito de tudo que nós já vivemos, já passamos, aquilo que ainda temos que passar e a presença de Deus em nossas vidas, a grandeza de Deus em nossas vidas. A palavra Páscoa, ela vem do hebraico Pessach, que quer dizer passagem. Passagem, nós temos muitas Páscoas a celebrar em nossa vida. A passagem de Deus em nossa vida, a passagem do Espírito Santo em nossa vida, a cada dia nos mostra algo novo, algo diferente, algo grandioso que nós vivemos na presença de Deus. Nós passamos por fases da vida e nós passamos com integridade, mantendo os nossos princípios, os nossos valores, e naquilo que nós erramos, Deus sempre nos dá a oportunidade de nos refazermos, de começar de novo, de continuar o nosso caminho, o nosso trajeto de uma maneira íntegra, de uma maneira digna. E é assim que nós vamos vivendo, apesar das nossas limitações, dos nossos erros, das nossas questões humanas, dos nossos problemas humanos, nós vamos vencendo cada dia os desafios dessa vida. A expressão da Páscoa, ela é apresentada na Bíblia a partir de Êxodo, capítulo 12, quando fala mais especificamente a respeito da instituição da Páscoa, ou seja, a passagem que Deus ia trazer para o seu povo como escravos do Egito e Deus ia levá-los à libertação. Então, essa passagem de escravos para a liberdade é o fundamento maior da passagem da Páscoa. Agora, dentro deste fundamento, nós temos outras passagens a serem consideradas. A passagem da morte para a vida, a passagem da permanência da fé, a passagem do poder de Deus na travessia do mar. Então, nós temos muitas passagens a serem consideradas quando nós pensamos na Páscoa e pensamos na nossa vida, naquilo que nós já superamos, naquilo que nós já passamos, aquilo que nós já atravessamos. Quantas dificuldades você já atravessou na vida? Quantas aflições você já superou? Quantas dificuldades você já atravessou e chegou do outro lado com a ajuda de Deus, com a presença de Deus, com a sabedoria e a direção de Deus para que aquela situação
pudesse ser resolvida da melhor forma possível. E é assim que Deus vai agindo, vai conduzindo e vai dirigindo as nossas vidas para que nós sejamos vencedores a cada dia. Em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 11 em diante, nós temos aqui o trecho do texto falando exatamente acerca da travessia do mar. Quando os israelitas são libertos do Egito, ali na condução de Moisés e Arão, e eles ali são levados por um lugar onde eles vão atravessar o Mar Vermelho, mas esta travessia ele é um caminho um pouco mais longo, de acordo com a geografia do local que eles estão vivendo, mas é um caminho em que Deus fez eles seguirem por ali para que eles não tivessem um grande confronto com o exército egípcio, que afinal de contas os hebreus que estavam ali não eram pessoas preparadas para a guerra, não eram pessoas que estavam prontas para lutar. E aqui vem a nossa primeira lição. Quando você está enfrentando uma batalha, mas você não está totalmente preparado para a guerra, não está totalmente preparado para essa batalha, deixe Deus lutar por você. Deixe Deus cuidar de você. Deixe Deus ir à frente e conduzir o seu caminho, porque Ele vai lutar por você. Ele vai vencer as suas lutas e as suas batalhas. Então, em Êxodo, capítulo 14, a partir do versículo 11, nós começamos esse trecho do texto com uma situação de desespero das pessoas que foram levadas por Moisés e Arão, ali saindo do Egito, e mesmo conduzidas por Deus e tendo a presença de Deus, eles chegam numa situação que parecem que não há saída. Eles chegam de frente ao mar e atrás está o exército de Faraó. E o que fazer nesta situação? O que fazer quando não há saída? Quando parece que nós estamos cercados de todos os lados e não vemos saída nenhuma. Nós temos que buscar a Deus, temos que clamar a Deus e certamente Ele vai nos atender. Mas a exclamação, né, de desespero que o texto apresenta no versículo 11, ela é assim: disseram a Moisés: será por não haver sepulcros no Egito que nos tiraste de lá para que morramos neste deserto? Por que nos trataste assim, fazendo-nos sair do Egito? Não é isso que te dissemos no Egito? Deixe-nos para que sirvamos os egípcios, pois melhor nos fora servir os egípcios do que morrer neste deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: não temais e aquietai-vos, e vejam o livramento do Senhor que hoje vos fará, porque os egípcios que hoje vocês estão vendo, nunca mais tornareis a ver. O Senhor lutará por vocês e vocês se calarão. Observe a maneira que o texto coloca a relação da fé em que Moisés está apresentando, a confiança que ele apresenta em Deus, a dificuldade das pessoas em acreditarem no poder de Deus, na grandeza de Deus, na ação de Deus nos momentos de maior aflição, de maiores adversidades. Eles saíram do Egito, onde eles eram escravos, eles sofriam ali, mas eles preferiam permanecer sofrendo naquele lugar do que ir para um lugar onde a perspectiva aparente que eles tinham ali seria a morte. Então, eles preferiam voltar a ser escravos do que caminhar para a morte. Mas eles não estavam caminhando para a morte, eles estavam caminhando para a vida, porque Deus estava cuidando deles. Você está caminhando para a vida, porque Deus está cuidando de você. Deus está cuidando dos seus planos, dos seus projetos, dos seus sonhos, das suas limitações, das suas dificuldades. Deus está guardando você
para que os inimigos não possam te alcançar, para que as situações adversas não venham te abater a tal ponto que você entre no desespero que aqui os israelitas entraram. Né? Será que chegou a nossa hora, o nosso momento? Será que nós vamos morrer? E Moisés fala para eles, fala, olha, aquietem-se, fiquem calmos, Deus está cuidando de nós. O versículo 12, né, Moisés, ele fala diretamente, Moisés, porém, respondeu ao povo, não temam e aquietem-se, vejam o livramento do Senhor que hoje vos fará. Observe a ação de Deus, observe o que Deus vai fazer por você. No versículo 14, ele fala: o Senhor lutará por vocês e vocês se calarão. O Senhor lutará por vocês. Ele luta por nós, ele vence as nossas batalhas e nos concede sabedoria, discernimento, direção espiritual. Então, na sequência do texto, versículo 15, ele diz assim: disse o Senhor a Moisés: por que clamas a mim, aos filhos de Israel que marchem? E tu levanta o teu bordão, estende a mão sobre o mar e divide-o, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Observem aqui o que Deus está falando para Moisés. Ele está falando: olha, eu sei o que está acontecendo com vocês. Eu estou vendo. Então vocês não precisam ficar desesperados, não precisam ficar neste clamor, não precisam ficar nesta murmuração. Simplesmente caminhem, continuem fazendo o que é necessário e confiem em mim. É isso que Deus está falando. Diga ao povo que marchem. Diga para continuar em frente, diga para seguir em frente, para não parar, para não desanimar. É isso que Deus está falando para você hoje. E de que maneira eu vou continuar em frente se na minha frente existe um mar que eu não consigo atravessar? Eu vou entrar no meio da correnteza, eu vou deixar a correnteza me levar, eu vou lutar contra a força desse mar. Eu não tenho como lutar contra a força desse mar. Mas Deus, ele fala para Moisés, ele fala, olha, siga aquilo que eu estou falando, siga minhas instruções e tudo vai dar certo. Pega o seu bordão, levanta, aponte o seu bordão para o mar e as águas vão se abrir, vai se dividir e o povo vai passar no meio das águas e vai passar em terra seca. Olha que interessante essa expressão que a Bíblia coloca. Deus, ele, com o seu poder, com a sua grandeza, ele faz o mar se abrir e no meio, né, das águas, as águas, é uma cena que é muito difícil da gente imaginar como foi aquele momento de tensão, aquele momento de ver esta ação de Deus e ficar perplexo diante de uma situação tão grande, de observar que você está dentro da ação de Deus, dentro do poder de Deus, dentro do momento em que Deus está agindo e você consegue perceber e ver a ação de Deus naquele exato momento, dando o livramento, dando a direção que você precisa. É muito bom quando nós temos essa experiência, mas muitas vezes é uma experiência assustadora, porque nós já estamos num momento de tensão e a ação de Deus ainda vem promover algo grandioso que nos chama a atenção e nós não temos como explicar o que realmente está acontecendo ali. O que nós sabemos é que Deus está lutando por nós, está nos conduzindo, está nos fortalecendo, nos concedendo sabedoria, discernimento e direção para que nós vençamos. E Deus tem o jeito dele de fazer em cada situação. Neste momento aqui, ele abriu o mar para que o seu povo passasse. E ele ainda fala no texto, falando no versículo 19, ele diz assim: então o anjo de Deus
que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás dele, também a coluna e a nuvem se retirou de diante e passou para de trás dele e se pôs entre os egípcios para que estes não os alcançassem. Olha o que estava acontecendo. Deus estava com o seu exército de anjos, estava com os seus anjos à frente do seu povo, abrindo o caminho para que eles pudessem atravessar. E quando eles já estavam numa posição segura, esses, anjos de Deus, eles foram para trás do povo e se colocaram entre o povo de Deus e os inimigos, para que os inimigos não alcançassem enquanto eles terminavam a travessia. É assim que Deus continua agindo conosco. Se for preciso, ele abre o mar das adversidades que estão impedindo que nós cheguemos do outro lado, estão querendo impedir o nosso livramento. Deus age poderosamente, abrindo o mar para que nós cheguemos do outro lado. E não só abre o mar, mas ele ordena aos anjos que vão à nossa frente para abrir o caminho para nós. E quando nós estamos seguros, ele ordena que os anjos se mantenham na nossa retaguarda, atrás de nós, nos protegendo para que os inimigos não nos alcancem. Observe a ação de Deus, as estratégias de Deus e o poder de Deus. E muitas vezes esta ação, se repete na Bíblia, muitas vezes de várias maneiras diferentes, porque de acordo com a necessidade, com o momento, Deus vai agir de maneira diferente, mas ele sempre age em nosso favor. Então continue confiando, continue crendo, continue caminhando, porque Deus vai fazer você atravessar este mar de problemas que você está vivendo, seja da maneira que for. Se tiver que abrir o mar, como neste caso aqui em Êxodo, ele abriu o mar para que o seu povo atravessasse. Se ele tiver que abrir o mar, ele vai abrir. Se ele tiver que fazer você caminhar sobre as águas, como Jesus fez Pedro caminhar sobre as águas, ele vai fazer você caminhar sobre as águas. Se ele tiver que fazer com que você mergulhe nas águas para ser curado, como foi o caso de Naamã, ele vai fazer você mergulhar nas águas também. Agora, em qualquer situação, confie em Deus. Deixe Deus agir da maneira dele. Deixe Deus cuidar da maneira dele, porque o resultado sempre será favorável. O resultado sempre será bom. O resultado será sempre de vitórias nas aflições, nas nossas adversidades, nas nossas lutas. Nós sempre venceremos pelo poder de Deus, em nome de Jesus, na direção do Espírito Santo. Páscoa trata de passagem, mas principalmente de uma passagem de dúvidas para uma passagem de confiança, confiança no Deus que nós servimos, no Deus que nós cremos, que tem cuidado de nós. A passagem de uma vida de lutas, de escravidão, para uma vida de vitórias em Cristo Jesus. Nós estamos num período de Páscoa. A Páscoa trata de passagem, a passagem para a vida eterna, a passagem para a vida em Cristo Jesus, a passagem para a vitória que nós temos pelo poder de Deus. Então, coloque diante de Deus as suas necessidades, as suas aflições, as suas adversidades, os seus sonhos, os seus projetos, e certamente Deus irá conduzir para que você alcance tudo segundo o seu poder, segundo a sua ação e a sua direção. Basta que você confie, se entregue a Ele e deixe Ele cuidar de todos os detalhes, que tudo ficará bem. Senhor, nosso Deus e Pai, nós te agradecemos pela tua palavra, que é viva e eficaz. Como ministro do Evangelho, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor derrame das tuas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos acompanhando, ouvindo essa mensagem. O Senhor conhece as suas necessidades, os seus problemas, as suas adversidades, e que eles possam passar todas elas e vencer através do seu poder, dos teus cuidados, da tua ação, da tua presença.
Nós te agradecemos pelo privilégio que temos de colocarmos nossas vidas em tuas mãos. Pedimos que nos abençoe e nos guarde. Permaneça conosco todos os dias, em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos. Tenha um excelente dia, em nome de Jesus.